Bem-vindo ao capítulo 3, O Show, parte Encanto Cênico. Você deve conhecer algum comunicador ou tipo de comunicador que, assim que entra no palco, encanta a plateia. Ou assim que entra no palco, a plateia se sente cativada por ele. Isto não é muito comum. Isto é um dom natural que este comunicador tem. É possível ser igual a ele? Será que é a sua beleza? Será que é a sua simpatia? O que poderia ser que prende a plateia e eleva o encantamento da plateia para com o comunicador? Podemos citar um comunicador brasileiro chamado Silvio Santos. Ele é o concurso na área de comunicação. Será que é possível ser igual a ele? Para responder a essa pergunta, a Simone vai falar um pouco sobre isto. Ivânia, olha, ser igual ao Silvio Santos, difícil. Porque ele já se tornou o comunicador excepcional que ele é. Evidentemente que ele tem uma habilidade natural para comunicação. Mas isso não é toda a questão. A questão é que você pode sim se tornar um bom comunicador. Não vai imitar o Silvio Santos a não ser que você seja um imitador, não é? Porque aí você vai ficar imitando uma outra pessoa que não é você. O que você tem que entender é que dentro de você existe um comunicador que é único, especial. E é essa característica que você tem que buscar. Pessoas vão se conectar com você dependendo daquilo que você transmitir a essas pessoas. Ok? Então, Silvio Santos tem a forma dele, outros comunicadores têm a forma de outros comunicadores, você tem que achar a sua forma. É um conjunto, né, que forma tudo isso. Veja bem, você passou por todo esse treinamento até aqui. Você aprendeu muitas coisas até aqui. Se você pegar tudo que você aprendeu até essa parte do treinamento e pensar naquilo que você é diferente, naquilo que te faz único e elaborar um personagem seu que seja esse comunicador que existe dentro de você, eu tenho certeza que você chegará à excelência. Para isso você está fazendo esse curso, entendeu? Então, e tem outras coisas que fazem uma boa comunicação. Só o talento basta, Simone? Não, só o talento não basta. Talento não exercitado é apenas um talento. E outra, a comunicação evolui. Ok, mas existem alguns componentes que fazem com que a apresentação ou a palestra ou a apresentação de um projeto ou o encanto por si só ajudam, auxiliam para que haja aquele êxtase, que é o que se espera do público. Existe um conjunto de fatores, não, Simone? Existe, veja só. Quando você está num palco, por exemplo, diferentemente de um vídeo, diferentemente de uma sala de aula, não importa. Você tem que se atentar a certas questões. Primeiro, a iluminação. Tem que ter uma boa iluminação. Ninguém vai se conectar com você falando no escuro ou numa claridade excessiva. Isso vai incomodar as pessoas. Ok. Tá? Então, antes de você apresentar aí a sua aula, a sua palestra ou fazer sua oratória, preste atenção na iluminação do lugar em que você está. Depois tem outra questão também, que é o som. Eu, particularmente, tenho uma voz alta, porque venho do teatro e da sala de aula. Se o microfone estiver alto demais, vai incomodar o público. Se o microfone estiver baixo demais, vai desconectar o público. Tudo isso tem que ter atenção. As questões do multishow, né, Ivânia? Isto também. A questão de testar os equipamentos antes do tempo, chegar com um tempo bom que possa ser trabalhada a questão
do teste dos equipamentos, testar o som, testar o projetor de slides, testar para ver se está funcionando. E tem uma outra questão bastante importante que afeta a voz do palestrante, que é a questão da climatização, né, Simone? Ar-condicionado em 17 graus, por exemplo, é péssimo para a voz. Muito péssimo para a voz. Ou um lugar muito quente, em que todo mundo fique transpirando e fique incomodado, também não dá. Tem umas coisas que você tem que se atentar também. Por exemplo, não tome coisa gelada antes de dar uma aula ou ir uma palestra. Evite café, evite leite, porque todo o laticínio ele forma ele tampa essa parte aqui, estômago, faringe, laringe, vai te dar um tamponamento e vai ser ruim para você. Evite refrigerante, evite alimentos muito fermentados, por exemplo. Ou ácidos também, né? Ácidos, você pode ter refluxo. Refluxo queima toda esta parte gástrica e chega até a garganta. Não faça isso. O que nós sabemos é que maçã é excelente. É um alimento excelente. Ela limpa todas as suas pregas vocais e ela forma uma base no seu estômago que não vai dilatar o seu estômago, você não vai se sentir mal. Chá. Temperatura ambiente. Água, temperatura ambiente. Chá de maçã é excelente. Água, não tome água gelada. Por mais calor que você sinta, não faça isso com a sua voz. São algumas dicas que a gente dá, não é? Tem também, Simone, a questão do cenário. Sim. Por vezes observa-se alguma palestra onde o cenário de fundo está numa cor azul, por exemplo. E o palestrante também foi com uma roupa do mesmo tom, às vezes. Como evitar esse detalhe, Simone? Sempre antes é bom saber e verificar onde será dada a aula, palestra, onde você vai fazer a sua oratória. Evite de roupas do mesmo tom do fundo do cenário, porque você vai desaparecer no cenário. Outra coisa muito importante quando se diz em cenário, em espaço, sala de aula nunca fique de costas para o público. Nunca, jamais. A não ser que seja um exercício que você queira realmente ficar de costas para o seu público. Não faça isso, evite. A voz e todo o seu gestual tem que ser sempre para a frente, para o fundo. Lembre-se, não existe só o público que está ali perto de você. Existe um público lá para o final. Ele tem que ser ouvido, ele tem que se sentir conectado. Não esqueça desse detalhe. O excesso de movimento, seja através de gestos e seja no movimento do palco também, deve-se ter este cuidado, porque o excesso de movimentos também desconecta o público do palestrante, do orador. Enfim. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. Então, como eu estava falando com vocês, o excesso de movimento, ele vai desconectar. Muito provavelmente você agora está ficando incomodado com a minha cadeira balançando, porque eu tiro o foco de mim e passo o foco para a cadeira. Ou então, se eu ficar aqui, falando com a Ivane aqui e olhar para você, você vai desconectar daquilo que eu quero passar para você. Entendeu? A mensagem se perde, né, Simone? Totalmente. Ou ficar, então, cruzando, descruzando perna, ou virando e desvirando na cadeira, ou então, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, mão no bolso, cruza a perna, cruza... Gente, não é? Isso é ensaio, por isso a gente falou aqui no curso o tempo todo, exercite. Faça os exercícios diante do espelho. Se você, diante do espelho, está conectado com aquilo que você está falando, seu público estará também. É simples, não tem segredo. Um gesto bastante comum nas mulheres é o virar o cabelo, né?
é o estar mexendo de forma excessiva com o cabelo. Esse também é um gesto que desconecta muito o público da pessoa que está passando a sua mensagem. Agora tem um detalhe, por exemplo, eu uso óculos, como eu já disse, e eu tenho esse hábito. Esse hábito aqui é um diferencial meu, gente. Não tem como, né? Não tem como grudar o meu óculos em mim. Ele escorrega, ele né, escorrega, ele escorrega. Então, quando eu estiver falando para um público ou para você, eu vou mexer no meu óculos. De vez em quando, mexer no cabelo é natural. O mais importante é, seja natural. Entendeu? Você pode ensaiar, você deve ensaiar, você tem que treinar, mas a coisa tem que ser fluida. Porque se você estiver preocupado com o que você vai fazer com a sua mão, o óculos escorregou e agora não posso fazer isso porque vai desconectar. Não é assim. Algumas coisas evitadas e outras coisas bem pontuais. Mais alguma coisa, Vânia? Eu teria só mais uma dica, é cuidado com as gírias e com os tiques nervosos. Algum de vocês já deve ter experimentado em sala de aula, contando junto com colegas quantas vezes a pessoa falou a palavra né, ou claro, ou ok e tal. Sabe aqueles tiques que chamam a atenção? Ou que dão um maior... uma conotação maior do que a mensagem? Observe isso, grave-se, grave a sua voz, grave-se falando, você rapidamente identificará quais são os seus tiques e aí você terá o cuidado de evitá-los, trazer para um mínimo aceitável. Não vai chamar mais atenção do que a mensagem que você quer passar. Exatamente. Bom, vamos ao próximo vídeo. Esperamos você lá. Vem com a gente. Junto no próximo vídeo.